Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. E nós sobrevivemos a mais um ano, né? Já estamos em 2026, aquelas coisas de sempre, né? Os festejos, família, e lá vamos nós tentar cumprir o que a gente se propôs o ano passado, né? Sempre assim, mas vamos lá. Nós vamos ver uma das razões que ajudam ou impedem que a gente faça isso é o tema do nosso programa de hoje, né? Anjo bom e anjo mau. Então, usando a palavra anjo, porque é uma palavra que todo mundo conhece mais, né? Para a gente poder trabalhar em cima disso para aquilo que a gente quer discutir, debater aqui. Para isso, trago meu querido amigo e irmão Eduardo Lage Leite para nos com cabeça aberta, que eu gosto muito de conversar com ele, que a gente fala a mesma língua, e isso é importante, é raro hoje a gente falar a mesma língua, né? Estamos vivendo uma Torre de Babel 2, não sei, eu não sei como é que foi aquela, mas a de hoje está difícil, tá? Opa, para a gente falar a mesma língua está difícil. Então é isso, deixa eu trazê-lo aqui. E aí, Eduardo, como é que você está? Tudo bem? Tudo na paz do Senhor. Como é que foi a passagem de ano? Tranquilo, as festas? Como é que você passou isso? Você passou em família? Tudo bem, tranquilo? Nos braços de Deus, É sempre. isso aí. Os braços de Deus não morreu, né? Pelo menos. Fala no braço de Deus, o cara está morto. Mas não é isso. É onde a gente descansa, é o local de descanso. Eduardo, quando esse tema se apresentou para ser debatido, é o seguinte: tudo que a gente quer fazer, você, eu, quem quer que seja, né? Você é um comerciante, você é um estudioso, um esotérico, um místico, isso aqui, mas você sabe que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, existem pensamentos, vamos chamar assim os pensamentos para a gente desenvolver a nossa conversa, né? Então a gente começa a pensar em coisas bonitas, coisas boas, coisas práticas, né? De repente, ao mesmo tempo, a gente sente uma interferência, seja através de medo, e eu quero fazer isso, mas eu acho que não vai dar certo, não. Eu coloco em risco o meu patrimônio, coloco em risco o meu sossego e tudo isso aqui. Então, existe, que eu quero que a gente desenvolva hoje, é exatamente isso. Existe uma energia boa, podemos chamar assim. Nós vamos falar sobre coisas etéricas, é difícil, não táteis, né? Vamos falar. E são coisas que nos dificultam bastante esse entendimento e nos impedem de ir para frente. Eu acho assim. É como se a gente tivesse, por isso que o título do programa é esse, Anjo Bom e Anjo Ruim. Tem aquelas figurinhas que a gente já viu em criança, quando a gente era criança, ou em gibi, né? Revista em quadrinhos. Tem um que fica do lado esquerdo, aqui, né? Bonitinho, com as asinhas, e tem outro que fica aqui do lado direito com o tridente, né? Ali, com o chifrudo ali, querendo. Então, é isso. Então, eu acho que depende da gente, isso que eu quero conversar hoje. Como é que a gente pode conciliar isso e qual é a interferência que você acha que tem esse tipo de energias sobre o nosso ser? Porque eu acho que é a grande chave, o grande mistério, o grande segredo da gente ir para frente. Saber dominar essas duas coisas que nos falam diretamente o dia todo, e não é só florzinha, é espinha, uma série de coisas aí. Olha, assim, sobre isso aí, essa polaridade aí que você está mencionando, existe mesmo, né? No mundo tem isso, dentro da gente tem isso, para onde a gente olha tem influências construtivas e influências destrutivas, né? Agora, o ser humano é um ser que, pelo menos assim, em potencial, ele foi dotado de um grande dom que é o livre-arbítrio. Não é que a gente tem o livre-arbítrio, mas a gente pode vir a ter esse livre-arbítrio em diversos níveis, né? Começa um pouquinho e tal, e à medida que a gente vai amadurecendo na vida ou evoluindo no espírito, a gente vai adquirindo maior autonomia, né, sobre essas forças, sobre essas influências.
Então, a gente fazendo uso, exercitando o nosso livre-arbítrio, a gente pode fazer melhores escolhas na vida. Não quer dizer que a gente vai acertar sempre, mas isso pelo menos vai nos dar experiências, né, de que, olha, aquilo eu experimentei e não foi bom, deu ruim. Ah, isso eu experimentei e parece que é bom. Parece, porque as coisas mudam com o evolver do tempo, né? Então, com isso, a gente pode dizer assim que o ser humano tem um grande dom de fazer escolhas a respeito de si próprio. Agora, para isso, ele precisa, vamos dizer assim, ter autoconsciência. Porque muitas dessas vozes, dessas influências, entram na nossa mente de uma maneira muito sutil, muito imperceptível. É quase como uma sugestão assim subliminar, né? Ela está abaixo do radar da consciência e você vai assimilando aquilo com as pessoas que você conversa, com as pessoas que trocam ideias com você, com a gente, pelos canais de informação. Tudo isso, pela sua própria experiência de vida, vai te trazendo informações. Agora, o bacana é quando você aprende o macete, a técnica de separar a sua consciência dessas influências. Então, elas não entram, elas não te impactam sem você perceber. Você tem um pensamento e aí você vê, eu estou tendo esse pensamento. Aí você pega, segura ele, mas o que eu estava pensando antes dele? E antes, você vai ver que aquela mente de macaco que vai saltando de pensamento em pensamento, de galho em galho, né? Não é você, não é a sua verdadeira consciência, é um aspecto da nossa mente, como tem os nossos sentidos, como tem a nossa corporalidade, né? E você pode dar interpretação para isso, né? Está fazendo frio, está fazendo calor, né? Eu estou cansado, eu estou menos cansado. Tudo isso tem um fato, uma base de uma sensação, mas também tem a interpretação, a leitura que a gente faz do que está acontecendo, né? Com as nossas dores de barriga. Você vê, hoje o que nós temos? Hoje nós somos bombardeados, né? 2026, né? Já estamos no ano 2026, estamos sendo bombardeados por mentiras, pela mídia, pelo desânimo, pelas guerras, por tudo aquilo que a gente está vendo, né? Então, e nós que somos buscadores, tem gente que busca, tem gente que não busca. A gente busca o crescimento individual, o crescimento de um futuro mais promissor, de paz para todo mundo. É o que eu penso, você pensa. Somos, vamos dizer, da mesma egrégora, né, em termos de pensamento. E a gente sofre muito, não sei se sofrer é um termo adequado, mas a gente puxa, porque a gente parece que tá dando murro em ponta de faca. Murro em ponta de faca. Você que vem de escolas, você participou e participa ainda de algumas escolas esotéricas ou místicas, que trazem verdades fundamentadas nos princípios, nos antigos, nos filósofos e aquelas pessoas que desenvolveram todo esse conhecimento. Como é que você acha que a gente pode driblar isso aqui fora? Um aspecto que eu não mexi aqui porque eu não entendo, mas sei que existe porque eu tenho amigos sérios, né, que tratam com isso, que é um aspecto astronômico e astrológico. Algum rebuliço lá em cima está acontecendo e a gente sofre, Netuno aqui, não sei o quê, eu não entendo pata vida. Mas eu leio e vejo, porque muitas pessoas falam a mesma coisa, de que algo está acontecendo a nível astrológico também. Então, nós estamos no meio de um balaio que a gente não sabe. Você é comerciante, você trabalha, você tem que viver. E eu posso imaginar o quanto você não deve rebolar para conciliar os seus estudos, né? Os seus estudos, a sua mente quieta, o desenvolvimento do seu trabalho. Então, é isso que eu quero trazer hoje nessa nossa conversa,
como é que a gente pode, já com os nossos questionamentos, você tem um monte de dúvidas, eu também tenho, senão a gente não estava aqui conversando, né? Então, pô, como conciliar isso no momento que nós estamos buscando numa idade já avançada e que a gente vê que não conquistou tudo ainda, em termos até de conhecimento, como enfrentar isso? Como ter ânimo para seguir adiante, diante de todas essas adversidades que eu falei aqui um pouquinho por cima? Bom, eu, na verdade, assim, eu não tenho compromisso com nenhuma escola, com nenhuma instituição. Como se diz assim, eu quero amizade com todas as linhas filosóficas, tal, mas uma relação de amizade. Esse negócio de namorar, noivar, casar é outros 500. Assumir compromissos é outros 500. Mas eu digo que Eu boa já parte. assumi que hoje em dia o meu compromisso é comigo mesmo. Boa parte do teu conhecimento é fruto também de todas essas escolas que você participou ao longo da vida e continua vendo, e por isso que eu toquei nesse assunto. Não, muito bem colocado, por sinal, porque, como diz um autor contemporâneo que eu admiro muito, o maestro Engel, né, autor da Escola dos Deuses, ele diz: bendita a pessoa que teve a felicidade de encontrar uma escola nessa vida, né? É um escritor italiano, maestro, empresário, criador da Escola Europeia de Economia e autor do preciosíssimo livro A Escola dos Deuses. Enfim, ele está dando um testemunho aí que a pessoa ter a felicidade de encontrar uma escola legítima de sabedoria é uma grande oportunidade de aprender algumas coisas que, se não for por aquele caminho, dificilmente a pessoa vai aprender. Mas, como toda escola, você passa por elas. Você não fica ali tomando bomba, repetindo de ano ad eterno. Você passa pelas escolas, né? Depois você vai frequentar outras escolas, outras graduações, né? Outros PhDs, outros pós-doc, por aí vai. O caminho do conhecimento é infinito, né? O Buda diz uma coisa que é uma preciosidade. Ele diz: envelhecem os reis e envelhecem as maravilhosas carruagens dos reis. Ou seja, tudo que tá manifestado nesse mundo entra em velhice, em decrepitude, a velha questão da entropia e acaba. Mas Buda complementa: só a sabedoria dos sábios não envelhece. Essa é a única coisa que a gente pode encontrar de eterno nesse mundo material. E a maneira como isso vai sendo transmitido através das civilizações, das idades, né? Essa famosa sabedoria iniciática das idades, né? Essa sabedoria atemporal, essa ciência atemporal do espírito, isso é o que existe de mais assim permanente na história da humanidade. E as pessoas que tiveram a felicidade de encontrar um caminho que conduza a isso, seja por que via for, são pessoas realmente que acho que a gente não pode usar outra palavra a não ser privilegiadas. Elas têm um privilégio de conhecer coisas que muitos não têm essa oportunidade. Então, a gente tem que ter muita gratidão por todas essas escolas, esses professores que a gente tem no caminho, né? É uma gratidão infinita, né? Assim, é uma coisa boa de se cultivar. Veja, temos essa questão estava falando dos conflitos, né? Você ouve muitas vezes de gente afim, de espiritualista, que a gente conversa, né? Nós temos nosso círculo, né? Vamos dizer assim, fora da Torre de Babel, e a gente percebe que um desconforto
porque muitas pessoas que têm uma certa sabedoria, elas tentam te convencer ou tentam te mostrar coisas que você não vê e ninguém vê, né? Uhum. Você está bom da cabeça. Você, se for fazer um exame psicológico ou psicotécnico, vai mostrar que você é um cara equilibrado, que você raciocina, que você sabe fazer conta, essas Uhum. coisas. Você não está senil nem nada. E você percebe, muitas vezes, que são faladas utopias. Não gostam que Sim. se fale utopia, mas caramba. É. Então, essa que é a questão. Vai, pode seguir, vai, pode me interromper. Você sabe que tinha uma época na minha vida que toda vez que eu ficava assim feliz, de certa forma até ansioso, para chegar aquele momento que eu me recolhia para deitar na minha cama, porque lá estava me esperando um anjo que eu sentia, eu nunca vi, mas eu sentia que tinha um anjo ali me esperando e quando eu me deitava ali e tal, aí a gente conversava, né? E aí, como é que foi o dia? Foi bom e tal. Então, eu tinha esse diálogo com o meu anjo da guarda, sei lá o que foi. Depois isso desapareceu. Mas se eu falasse isso para um psiquiatra, que eu converso com um anjo, ele ia me dar um remédio para parar essa alucinação, né? Mas, então, assim, as coisas dependem muito do ponto de vista de cada um, né? Por isso que tem certas coisas que a gente tem que saber calar e tem que saber falar. Então, falar é importante, né? Assim, comunicar certas experiências íntimas no momento certo, para a pessoa certa, é importante. Da mesma forma que você não fazer isso, guardar para si certas coisas, também é importante. Então, vai de você ter aquele feeling, aquela sensibilidade de saber o que é apropriado a cada momento que você está vivendo. Bom, dito isso, com relação a essa questão aí, nós vamos encontrar pessoas com todo tipo de formação, de opinião, né? Você quer ver uma coisa? Teve um cara que viveu no século I da nossa era e tem um documento histórico a respeito disso, né? Bom, aconteceu que no século I, o apóstolo Paulo estava justamente em Atenas e chegou lá e viu que tinha muitos deuses, muitos templos e tal. E ele foi num lugar que as pessoas, assim, tipo um fórum, um mercado, onde 5 séculos antes já tinha passado por ali Sócrates e outros, né? Então ele foi ali naquele lugar e começou a falar para fazer uma palestra, uma dissertação para aquelas pessoas e elogiando os atenienses, né? Que ele viu que os atenienses tinham muito zelo por esse aspecto da divindade, levavam essa questão muito a sério em relação a outros povos. E isso está narrado lá no livro bíblico, lá Atos dos Apóstolos, né? Onde tá. Eu vou dizer isso para você. Não vou ler aqui na Bíblia, não. Vou só contar mais o contexto. Então, ele começou a falar, ele falou, eu encontrei um templo consagrado ao Deus desconhecido. E eu já viajei por muitos lugares no mundo, o Paulo falando, né? Paulo de Tarso, e nunca vi um povo que fizesse uma homenagem, erguesse um templo ao Deus desconhecido. Então, ele estava colocando os atenienses em alta estima de espiritualidade, de intelectualidade, né? E aí ele pegou esse gancho e falou: pois bem, eu quero falar para vocês desse Deus desconhecido, esse Deus invisível que não habita em nenhum templo construído por mãos humanas, nem tem nenhuma estátua feita de metais preciosos para descrevê-lo,
porque ele é o Deus único e verdadeiro que criou todo esse universo e tudo é obra desse Deus, mas ele próprio não pode ser acessado por mãos humanas, por olhos humanos, por ouvidos humanos. Então, Paulo estava falando de uma coisa, como você colocou aí, abstrata. Isso. Então, algumas pessoas entenderam o que ele estava falando e outras não. A maioria começou a tirar onda do Paulo. Aí eu falo, esse papo aí a gente discuta sobre outro dia, tá? Mas algumas pessoas tinham capacidade de entender aquilo que o Paulo estava falando. E uma dessas pessoas é um cara que ficou conhecido, até na Bíblia fala dele aqui, eu selecionei. Claro, vamos lá. Deixa eu ler aqui para vocês. Ih, sem óculos agora, ferrou. Bom, é Atos dos Apóstolos 17, versículo 32. Tem o título seguinte: uns zombavam, outros creram. Aí diz o texto bíblico: mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombavam e outros diziam: sobre isso nós te ouviremos ainda uma outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles, porém alguns homens agarraram-se a ele, o seguiram. Paulo falou: não vou pregar, não vou lançar pérolas aos porcos, né? Eles não querem me escutar, estou indo embora. Só que algumas pessoas foram atrás dele. Agarraram-se a Paulo e creram no que ele falava, entre os quais Dionísio, o aeropagista, e uma mulher chamada Damares, e com eles outros. Então, dentro daquela multidão que estava lá, uma minoria falou: pô, esse cara tem alguma coisa interessante aí para falar, deixa eu ver deixa eu me inteirar mais disso. E aí, Paulo começou a dar ensinamentos, né? Como o pessoal diz, né? Convertê-los. Mas isso aí é uma palavra totalmente descabida. Na verdade, Paulo, que era um grande iniciado, e talvez até mais do que isso, estava procurando discípulos para aplicar uma iniciação cristã, uma iniciação do sumo Deus onipotente que se manifesta na forma de Cristo, ou seja, a alma solar que rege todo o nosso sistema universal. Então, uma dessas pessoas, está lá documentado, era um tal de Dionísio. Então, vamos falar desse Dionísio. Dionísio se tornou o primeiro bispo de Atenas e depois foi martirizado também e morreu decapitado. Mas Dionísio não era o nome verdadeiro dele, né? Ele é chamado Dionísio o Areopagita. Areopagita por quê? Porque ele pertencia a uma classe de juízes, né? Pessoas de alto status na sociedade ateniense, que o Areopágio era um fórum onde se onde se decidiam sobre as grandes questões da sociedade. E ali tinham os aeropagistas, que eram os juízes, pessoas muito sérias, sóbrias e isentas, que davam o seu parecer sobre cada caso que era julgado. E esse chamado Dionísio era uma dessas pessoas. Depois foram estudar e ele ficou apelidado de pseudo-Dionísio ou falso Dionísio, porque, na verdade, o nome dele era outro, isso era mais um título, porque ele pertencia àquelas escolas de mistérios dionisíacas, que tinham duas linhas ali na gnose grega, né? Que eram os dionisíacos e os apolinígeos. Dionísios e Apolo, os dois ramos da
da sabedoria iniciática, solar e lunar, ou do quinto e do sexto, ou luciférico e micaélico. Tem vários nomes para as mesmas coisas. Então, Dionísio já era um estudante dessas coisas, já era uma pessoa muito graduada, e por isso que ele entendeu a mensagem do Paulo. Ele estava falando para todo mundo, é igual o nosso programa aqui. Vai ao ar para milhares de pessoas, mas cada um faz o seu entendimento. Tem outros que vão clicar ali e falar, eu quero saber dessas bobagens de anjo, não, e vai embora. Tem outros que quer aquela parte mística, que eu entendi o que você falou. Tem muita gente que é pseudo no sentido de que é falso na sua busca espiritual, ou talvez imaturos, né? Porque eles querem aquele sentido do falso misticismo, né? Dos fenômenos mágicos, misteriosos, né? Isso não é a verdadeira espiritualidade. Isso, na verdade, é um desvio desse caminho espiritual. Então, é preciso ter muito discernimento para separar alhos dos bugalhos, ou as nuvens do Deus Juno. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você vê, você falou de Paulo, né? Inclusive, quem vai para Atenas, e tem um bom guia, vamos dizer, tem um lugar do lado da Acrópole, onde tem um lugar onde Paulo fez a epístola, né, para os atenienses. É legal, todo mundo vai lá. É um ponto muito bom. Você lembrou muito bem do Paulo. Na época de Paulo, lá, e muito antes, lá era chamada Monte Eros, por isso o termo aeropágio, ou o pátio de Eros, então, isso, do deus Eros, né? Então, ali é que se discutiam as grandes questões da sociedade ali. Era o fórum, né, daquela sociedade. Mas o fato é que esse porque vamos lembrar que Paulo já era discípulo de um grande mestre cabalista que perseguia os cristãos. Só quando ele teve aquela visão de Jesus e caiu do cavalo e ficou cego, que ele reavaliou a sua mentalidade, né? E ele passou a ser um dos que promoviam o cristianismo e não mais um que perseguia. E só que até o povo entender isso, né? Achava que ele estava de subterfúgios ali para prender os cristãos. Então ele é um cara que ele ficou assim mal falado dos dois lados. Do lado dos judeus, ele abandonou aquela tradição secular. E do lado dos cristãos, eles não aceitavam o Paulo porque ele tinha aquela fama de ser um perseguidor, né? Então, ele foi para Atenas e justamente lá ele encontrou seus melhores discípulos, porque ali ainda havia muitas escolas iniciáticas, né, dos mistérios antigos, né, pré-socráticos até, de muitos anos. Então, houve uma sucessão de Paulo para esse Dionísio, que eu esqueci o nome verdadeiro dele agora, e isso foi passando de século em século até chegar num outro, todos eles adotavam o nome de Pseudo Dionísio, porque ou que eram discípulos diretos do apóstolo Paulo. Mas, olha que interessante, só quando um sírio, até anotei o nome dele, um sírio no século VI, VII, mais ou menos, estabelecido em Bizâncio, também dessa linhagem tucuística de Paulo, de Dionísio Areopagita, escreveu aquela doutrina que era transmitida oralmente. Ele escreveu um livro chamado Hierarquias Celestes, ou hierarquias siderais, hierarquias cósmicas. E nesse livro, em latim, ele descreve as
os coros das potestades dos anjos. E tudo isso passou para o Ocidente, para a Idade Média, como a doutrina das hierarquias dos coros celestiais. Lógico que os judeus já falavam disso tudo muito antes, tanto é que tem os 72 anjos cabalísticos, né? Que cuidam que representam dádivas, né? Os 72 nomes de Deus também. Os derivados dos 72 nomes de Deus, exatamente. São essas... Tem um rabino contemporâneo nosso, né? Chamado... Ele é carioca, chama Newton Bonner. Muito famoso, muito conhecido, autor de vários best-sellers. A Cabala da Inveja. Ele tem até uma peça de teatro também, um livro que foi transformado em peça de teatro, foi transformado em filme, me parece, chamado Nossa, esqueci como é que chama o livro. Não me lembro mesmo. Eu tinha anotado em algum lugar, mas não me lembro agora. A Alma Nua. Se eu não me engano, é isso, A Alma Nua. É só procurar Newton Bonner, que vai dar toda a biografia dele lá. Nesse livro, o rabino Newton Bonner, ele diz que os anjos são inspirações e motivações de outras dimensões que se aproximam dos homens para trazer boas ideias, trazer inspirações, trazer oportunidades. É uma visão poética muito bela e não tem nada de místico, porque a gente pode entender esses seres, essas formas de pensamento, esses conglomerados de energia, como algo que realmente existe, né? Na chamada noosfera, né? Nesse ambiente de pensamento que gira, que envolve a Terra. Agora, no livro, voltando ao livro das hierarquias celestes, ali são retratadas 9 hierarquias. No nível mais alto estão os querubins, que são seres de extremo esplendor. Muitas vezes eles são descritos como globos de luz com 6 asas, e outras vezes tem outras descrições, e são aqueles que captam diretamente os primeiros pensamentos, as primeiras irradiações do Deus único e verdadeiro para distribuir pelo universo todo e manter a harmonia das esferas. Depois dos querubins, no mundo espiritual, tem os serafins e os tronos. Depois, no mundo intermediário, tem as potestades, virtudes e domínios. Isso. São outros seres que cuidam de coisas extremamente complexas no universo e que mantém a harmonia do cosmos, vamos dizer assim. E na esfera mais inferior, o Dionísio diz que tem os principados, os arcanjos e, por abaixo de todo mundo, os anjos. Então, sim, anjos, arcanjos e principados são seres divinos que estão mais em contato com a humanidade. Os principados, eles cuidam da evolução dos povos, das nações, dos grandes impulsos, das raças, né? Os arcanjos cuidam das grandes épocas culturais, né? Que vai formando as culturas dos povos, e os anjos cuidam justamente da evolução da humanidade, cuidando, inspirando. Muitas vezes, esse anjo vai acompanhando aquela mônada de encarnação em encarnação, conduzindo, protegendo, amparando, aplicando karma,
vamos dizer, quando necessário. Enfim, são entes que têm uma função diretamente ligada com a evolução dos homens. São uma espécie assim de tutores. Mas a gente falar disso, quem que já viu essas coisas? Tem alguns exemplos aí de gente que a gente não sabe nem dizer o que é, que fala que tem essas coisas. Se a gente pensar de uma outra forma, tudo que você está falando, ou que se pensava, tem nexo. Tem nexo. Só que o homem, o ser humano, dentro da sua limitação, não que seja um ser limitado, ele é ilimitado, mas não tem consciência disso. Ele ainda não sabe alcançar o grau de grandeza que ele tem, né? Vamos dizer. Então, como eu não entendo alguma coisa assim, como eu não entendo o que é um querubim, um serafim e tudo isso aqui, essas energias, o que são, né? Do desconhecido, né? Que é o grande desconhecido, que um chama de Deus, outro chama, ele é desconhecido, mas já deram nome para ele, já antropomorfizaram, já fizeram tudo. Aí eles começam a meter asinha, harpa, uma série de coisas, e que, pô, eu não estou tirando sarro aqui, mas eu estou chamando a atenção para uma coisa que nos afasta cada vez da verdade, nos leva para a ilusão, ao invés de nos levar para o esclarecimento. Aí eu fico como devoto de fulano, de Beltrano ou de Cicrano, em detrimento da profundidade do que aquele ser que eu antropomorfizei representa. Você captou o que eu quero dizer? Esse é o grande X da questão, pô. Como transpor isso aí, rapaz? Já está tudo cristalizado. Então, todos nós, de uma certa forma, a gente caminha muito lentamente no processo de evolução. Muito. Enquanto a gente não adquire esse discernimento próprio, a gente fica à mercê de contos, de informações que a gente ouve dos outros, mas a gente não tem como comprovar se é verdadeiro ou se aquilo ali é uma viagem da pessoa. Por mais histórica e honrada que seja, né? Você vê autores que criam epopeias, né, como O Senhor dos Anéis, Silmarillion, essas histórias épicas todas aí da modernidade, né? Se essas pessoas que têm esse talento quisessem enganar as pessoas e criar uma escola, né, de misticismo, nossa, levava um monte. Nos Estados Unidos tem uma escola chamada Cientologia. Nossa, eu sei. Muito poderosa, grandes artistas aí, né? Não vou nem falar, esses principais aí de Hollywood frequentam e são todos devotos lá da Cientologia. E foi criado por um cara que, anteriormente, antes dele ser guru, ele era escritor de ficção científica. Então, você veja, isso desabona ele? Não desabona. Mas é o tal negócio, em tudo você tem que... qual que é, eu acho que é a posição mais segura? Você não deve acreditar em nada e nem desacreditar em nada. Você tem que ter uma suspensão de juízo. Fulano falou isso. Interessante. Bom, não precisa dar fé, não precisa se comprometer com uma verdade que você não tem como comprovar. Apenas filtrar. Agora, eu acho que o caminho da sobriedade é esse. Porque, senão, você fica usando palavras difíceis, porque o Deus tal, com a hierarquia tal, tem essas características e aquelas, e usa esse totem e aquela coisa. E isso vai te adiantar de quê para a sua evolução espiritual? É mais fácil te atrapalhar do que te conduzir por um caminho sério. Porque vai te dar liberdade para pensamentos fantasiosos, em vez de realmente você fazer o trabalho necessário de evolução, que é autoanálise, autoconhecimento, desenvolver os seus talentos,
saber separar o que é um falso pensamento de um pensamento correto. O Dionísio, aquele que escreveu o livro, o Sírio, no século VI, no livro dele ele diz que a fé guia, mas a razão comprova. Entendo. Então, se você não é capaz de comprovar uma coisa pelo seu entendimento dentro de raciocínio, de cognição, você está falando, você está em auto-engano. Claro. E é muito importante a gente reconhecer esse auto-engano. O mestre tal falou sobre tais coisas. Não quer dizer que o Buda falou, devas existem, fantasmas existem, inferno existe, Brahma existe, mas e daí? No que isso vai te ajudar? O Buda resumiu a coisa. O que vai te ajudar é você reconhecer aquilo que você falou no começo. Esse mundo da Terra, esse mundo material, é um mundo de dor, que ele chamou de dukkha. Dukkha é uma palavra que é difícil de traduzir. Alguns autores traduzem como dor, como sofrimento, como desconforto, como incômodo. Ou seja, a menos que você esteja se anestesiando com alguma droga, algum comportamento compulsivo, alguma atividade alienante, como dinheiro, namoro, relacionamento, amizade, televisão, seja lá o que for, a menos que você esteja se auto-enganando, você, quando fica sozinho, você vai experimentar dukkha. Quando o dinheiro acaba, você vai experimentar dukkha. Quando um relacionamento termina, você vai experimentar dukkha. Sim. Então, dukkha é esse sofrimento, essa dor que você falou. E o Buda falou, isso existe. E existe um caminho para você sair disso. Esse caminho é a libertação, é a iluminação, é você procurar o caminho óctuplo, né? De profissão correta, meios de vida correto, palavra correta, alimentação correta. Ele não diz o que é correto, você que vai ter que descobrir o que é correto. Errando e acertando, mas ele deixou as pistas do caminho. Assim como Jesus, assim como Zaratustra, assim como todos os iniciados de todos os tempos. Antes de Buda, teve um avatar chamado Kapila. Ele é mencionado em praticamente muitos textos védicos sagrados. Kapila, ele foi um avatar de Narayana. Narayana, para os hindus, é um dos nomes de Krishna, e Zeus Krishna. Mas é engraçado que ele foi o 10º filho de um casal que só teve mulheres. Teve 9 filhas mulheres e ele foi o 10º que nasceu homem. E ele, desde criança, ele foi aquela criança, né, clarividente, especial, um avatar, né? Como dizem alguns textos védicos, ele era um avatar de Brahma, funcionando como Vishnu. E ele viveu no século VII a.C. Ou seja, muito próximo, mais ou menos uns 100, 150 anos antes de Buda, Siddhartha. E o Buda Siddhartha estudou muito essa linha, quando ele saiu em peregrinação para aprender as coisas, ele estudou muito esse caminho e o budismo é muito influenciado pela doutrina de Kapila. Entre outras coisas, o Kapila descreveu as bases do yoga. Vamos dizer, aquilo que a gente entende como yoga, os 8 passos da Yoga Sutra de Patanjali, é um caminho prático para você atingir moksha, a libertação, segundo Kapila. E o Kapila dizia, só que Kapila não inventou essa doutrina toda. Ele foi só Como é que se escreve esse Kapila para efeito de pesquisa aqui? Eu acho que é Kapila, Kapila. Bem simples. Ou com P ou com K. Consultar. Segue.
Então, o que ele ensinava é um sistema muito mais antigo da Índia primeva, chamado sistema Sankhya. Esse sistema Sankhya, até na eubiose, o professor Antônio Castanho Ferreira estudou bastante esse assunto e boa parte de um texto dele chamado Série D, ele se dedica a explicar esses fenômenos, dar umas pinceladas para aqueles teósofos de primeira hora lá da Sociedade Teosófica Brasileira. Legal. Mas o que é a grande questão que Kapila traz? Kapila foi um reformador, não é a palavra reformador, ele configurou para a época dele essa doutrina antiga, explicando que o universo era formado de Purusha, espírito, e Prakriti, matéria. E ele dizia que esse mundo de matéria, Prakriti, é como a base aonde se dão todos esses fenômenos. A gente não tem acesso ao mundo espiritual, a gente tem acesso ao reflexo dele, que é muito, vamos dizer assim, tênue, pálido, tem muito baixa resolução no mundo material. Hoje em dia, a gente podia dizer que a Prakriti é como se fosse a tela de um cinema. E os fenômenos, o filme que vai sendo projetado ali é a luz. Mas ali tem história, tem mar, tem deserto, tem personagens, e você chora, e se entusiasma, e tem aquelas músicas, né, para embalar o seu emocional. Então, tudo aquilo que está passando, mas depois acabou o filme, acende as luzes, o que ficou o tempo todo ali? A tela do cinema. Isso. Então, essa tela é o mundo material de Prakriti. E todos esses filmes, essas impressões, essa Babel, como você diz, são filmes que estão sendo projetados ali. Se você se identifica com os filmes, você perde a noção de realidade e vai tomar aquelas fantasias por verdade, vai se apaixonar pelo personagem, como se diz hoje em dia, né? Não se apaixone pelo personagem. O personagem é uma fantasia criada. Por trás do personagem tem um ator, que é um ser humano de carne e osso, que deu duro para interpretar aquele papel, que foi remunerado para fazer aquele trabalho, que tinha um monte de assistente, de diretor, de cenografia, de um monte de coisa. Então, é mais ou menos o mundo da realidade. Você tem que ver a coisa de dentro. E quem frequenta uma escola de iniciação verdadeira vai ter essa percepção de como as coisas são montadas, como os filmes são montados, como as ilusões do mundo são construídas justamente para te desviar do caminho verdadeiro. Maia. Então, Maia, como se diz, o mundo de ilusões. Então, a gente precisa estar cultivando essas habilidades de ver a realidade e não embarcar em conversa, por mais nobre que seja, porque aquilo ali sempre vai ser um artifício para o mestre conduzir os seus alunos até um determinado ponto. Então, tá aí, tudo que você falou, tudo que você ilustrou, muito bem ilustrado, por sinal, mostra que o anjo bom e o anjo mau, que é o título da nossa conversa hoje, nada mais é do que a forma de entendimento que você tem sobre o mesmo fenômeno, sobre a mesma questão. Exatamente. No judaísmo tem Jeová e Shevaot, que é o contrário do Deus Jeová. Né? No hinduísmo tem Sati e Satã. No budismo tem Devas e Devatas. Sempre vai existir anjo bom e anjo ruim, que é tudo a mesma coisa. Mas um está trazendo uma informação dúbia, que pode te induzir a erro. E o outro está te trazendo uma informação que pode ser uma coisa boa.
Então, o que você vai fazer? Você tem que usar todos os seus recursos. E, no final das contas, para você saber a verdade, você tem que pôr a prova. Escolhe um caminho e vai. E tira a experiência daquilo. Você me fala alguma coisa que vai me induzir ao erro, mas é o grande alavanque que eu preciso aí, por exemplo, para desenvolver aquilo que eu preciso. Você me mostra, sem querer, assim, o erro, e em cima disso eu vou saber qual é a coisa certa a fazer. Então, é o que a gente fala muito, né? Um termo que eu aprendi há uns 20 anos aí, a vigilância dos sentidos, em termos do catolicismo, do cristianismo, é orai e vigiai, né? A gente tem que estar ligadaço sempre, ligadaço, né? É. Os escoteiros dizem sempre alerta. Sempre alerta. É a mesma coisa. Bem sempre lembrado. Alerta. O lema, sempre alerta, exatamente. Então, vejam. Teve um sábio, um iluminado, um avatar, na verdade, que levou o budismo da Índia para a China. Ele é conhecido como Bodhidharma. Bodhidharma chegou na Índia. Vou mostrar para você. Não, deixa para lá. Eu tenho um quadro aqui do Bodhidharma aqui atrás. Mostra aí, pô, por que não? Agora você mostra o nome, mas não mostra o santo? Tá aí, ó. Olha aí que legal. Isso aí, ó. Tá, esse que é o cara. Esse é o cara. Então, Bodhidharma, agora que está aqui, que eu ia falar de Bodhidharma. Bodhidharma. Nossa, rapaz, me fugiu agora. Eu me distraí aqui. Quem tem TDAH é um problema. Se perde com maior facilidade. Sem problema, mas, não. O Bodhidharma não me lembro mesmo que eu ia citá-lo. Ele levou o budismo para a China. Isso. Mas tem uma coisa interessante que eu ia falar a respeito dele. Mas me fugiu agora, sinto muito. Eu fui me empolgar com a imagem e perdi a ideia. Às vezes deixa a imagem de lado e foca na ideia, que é mais importante. Tudo tem uma razão de ser, entendeu? Então, só de você lembrar, a própria citação já creio que tenha sido suficiente, né? Quando a gente emite um nome, a gente cria esse nome, ou recria, ou traz ele à nossa presença, né? E foi o que você fez agora com ele. Então, nós estamos, creio que nós conseguimos conduzir. O Eduardo foi muito feliz, você foi muito feliz na forma de condução, porque deu um entendimento legal a essa questão, que pouca gente pensa, porque, claro, muita gente não tem, e eu sei disso, você sabe disso, muita gente não tem sequer, não tem porque não quer também, né? Sequer uma hora para dedicar para si, ou para ler um livro, ou para ouvir uma palestra, para ter o discernimento, para poder fazer a sua triagem e tudo, ou assistir um programa, onde ele vai ouvir coisas que vão certamente desagradá-lo, né? Porque tudo aquilo que vai contra nossas convicções, a gente rechaça, né? Outros vão abrir atentamente, outros vão, como você bem disse há pouco, opa, eu vou pensar nisso. Né? Ele me chamou a atenção para uma coisa, eu discordo dele, mas eu vou pensar nisso aqui. Que nem você falou, você estava falando aqui, eu nunca ouvi falar sobre Capila. E vou ver o que é Capila. É um gancho para mim. Eu quero saber quem é. Isso pode me levar para outra coisa. O caminho é assim. O caminho é assim. Tem pedra, tem passarinho, tem tudo. Você tem que saber aproveitar o caminho, cara. As dicas. Todo dia, toda hora, todo momento tem um aprendizado. Eu acho que você, na sua linda profissão, né, um biomédico que está numa profissão maravilhosa, que é apicultor, faz produtos maravilhosos com tudo. Olha, da Herbomel, eu sempre faço questão de citar aqui, não é propaganda, porque não ganho nada, você sabe disso, mas eu sei que é coisa boa, já experimentei
uma série de coisas. Então, isso é bacana. Você pode deitar de noite cheio de problemas, cheio de problemas. Você cansado, não sei o quê, mas, putz, uma coisa eu sei que você não pode negar. Fala, caramba, eu fiz o que eu tinha que fazer hoje. Né? Eu batalhei na retidão, porque hoje eu sei o que é. Você passou por um monte na sua vida, que já fez até um programa conosco aqui, contando uma das dificuldades da sua vida que você teve que transpor, né? Então isso é bacana. É isso que a gente precisa, é isso que a gente precisa se abrir, a gente precisa ser mais sincero, a gente precisa dar oportunidade para tudo isso aí que o Eduardo falou, Querubim, Serafim, Joaquim, se manifestar. Você tem que dar uma abertura para isso, né? Seja lá o que for, essas energias. Temos que aprender a sintonizar e ter a humildade de sintonizar o nosso canal e dizer, gente, eu não sei de nada, mas estou disposto a aprender. Então, só essa abertura, só essa abertura. Olha, o telefone, não sei de onde é. Então é isso, Eduardo. Vamos lá, suas considerações finais, senhor Eduardo Laginete. Eu esqueci o que Bodhidharma queria trazer aqui para nós, mas eu posso dizer para vocês que, apesar disso tudo, é bom a gente, como diz aquela música, né? A gente nunca se esquecer de que a gente é uma pessoa comum, né? Que nasceu, passa pela vida e vai embora dessa vida, e em poucas gerações não vai ter nenhum rastro nesse mundo de que a gente passou por aqui. Então, vamos viver bem o dia de hoje, né? O dia de hoje é precioso. Todo dia, Ayrton Senna dizia, você ganha corrida é na largada. A largada de todo dia, você tem uma largada quando você acorda de manhã. Então, vamos fazer uma largada de um dia próspero, abençoado, benfazejo, seguindo, né, as coisas boas da vida, nada de extraordinário. É ser comum, é ser simples. Né? Se a gente cuidar do basicão, você vai longe. É isso aí. Empáfia, zero. Nada. Tem que ser simples, né? Tem que ser simples. Meu irmão, muito obrigado. Sou muito grato pela sua amizade também, que eu prezo muito, né? E fico feliz por a gente ter contribuído com alguma coisa hoje para quem esteja nos assistindo. Fraterno abraço, um excelente 2026 para o amigo e irmão, muita prosperidade e principalmente muita saúde, né? Porque esse é o carro-chefe do ser humano. Tendo saúde, ele tem todas as oportunidades para se recuperar. Fraterno abraço e fique bem. Obrigado. Obrigado, Grego. Boa largada em 2026. Abraço. Tchau, até a próxima. Oh, coisa boa, coisa boa. Sabe o que é interessante? E não é mentira, não é hipocrisia, não. Como é gostoso ser ignorante, meu. É ignorante, porque se você acha que você sabe tudo, você não se abre para aprender. Então é legal quando você faz um programa que nem hoje, fica ouvindo o irmão aqui, e você aprende um monte de coisa, recebe um monte de indicação para você seguir adiante. Então é isso. Aprenda a perceber que o aprendizado está em todo lugar, não está em guru, não está em livro apenas, não está em isso, naquilo, está em todo lugar. Basta saber perceber. A vigilância dos sentidos. Fraterno abraço, um feliz sempre e até a semana que vem. Tchau.